Mas tá aí, no NE 45, tá uma notícia que a gente trouxe aí em primeira mão, hoje cedo, que foi Romarinho voltando à pauta do esporte. E aí a notícia já veio, já surgiu no estágio muito avançado de negociação. Trouxemos essa notícia. No Ceará, o Diário do Nordeste também trouxe, então foi algo que estourou no Recife, estourou em Fortaleza, né? Veículos de imprensa dos dois estados confirmaram o andamento da notícia. Cláudio, inclusive, entrou em contato, né, Cláudio, com o empresário de Romarinho, e eu queria que você dissesse como foi a conversa e que, de fato, a negociação, até porque já, pelo que a gente já viu, já ouviu depois, ela está muito próxima de ser concretizada, de bater o martelo e de Romarinho agora sim se tornar jogador do Sport. Né? O Sport tentou muito, contou com ele na janela ali da Série B, aquela janela de julho, porém Romarinho queria disputar a reta final da Sul-Americana. Ele era um jogador meio sem espaço, mas que eventualmente poderia ser acionado e ele queria fazer parte, né, do que poderia ter sido o maior título da história do Fortaleza. Detalhe, eu acho que ele estava certo. Um cara que tem história do Fortaleza e construiu, que participou da caminhada para chegar até ali, mesmo na condição de reserva, eu, no lugar de Romarinho, teria optado por ficar no Fortaleza, sim. Por ir para aquela Sul-Americana, para ir para aquela decisão. Mas, Cláudio, o que é que você conversou com o empresário dele hoje pela manhã? Ele tem dois empresários, né? Consegui falar com um deles e ele me confirmou que a negociação estava avançada. Há uma tendência de acerto. Até perguntei sobre como seria o acordo. Ele só falou que a tendência que fosse definitivo. Se for definitivo, a tendência é que o esporte pague alguma coisa, né? Mas ele disse que não queria entrar nesses detalhes sobre valores ainda, enfim, que os clubes iriam se pronunciar. Mas pela fala dele, ele não apenas confirmou a negociação, como confirmou que estava avançado e que estava esperando essas últimas tratativas entre os clubes para acertar a ida em definitivo do Romarinho. Né? Até o Antônio Gabriel, que é da Rádio Jornal, também já cravou, né, dizendo que vai assinar, enfim. Mas ainda, o que não foi divulgado ainda é como será essa negociação, de quanto o esporte vai pagar. Eu acredito que o esporte vai pagar alguma coisa por Romarinho, porque ele tem contrato com Fortaleza até 2024. Então, não sei, aí Minhoca pode falar melhor, não sei se o Fortaleza iria se livrar assim de graça apenas para não pagar salário de Romarinho. Um jogador que tem história lá, que por mais que tenha perdido espaço, não acredito que o Fortaleza iria se livrar assim tão facilmente de um jogador, né? Que para o esporte vai ser um reforço de extrema utilidade. É isso, tá? Eu acho que é um reforço importantíssimo para o esporte. O esporte precisa de 3 atacantes, o esporte anunciou 3 atacantes, né? E precisa de mais 3. E, Rodrigo, volta ali para a tela do campo para a gente colocar o campinho do esporte, né, para mostrar o cenário do esporte nesse momento. O esporte, né, teve Pablo Diego, Zé Roberto e Arthur Caíque anunciados. Só que não ficou ninguém de 2023, né? Não tem renovação. E tem um garoto da base, né? Que é o Jean, mas dificilmente vai ser utilizado. Então, para o básico, né, para ter um time titular e um time reserva, que é o básico, o Sport ainda precisaria de mais 3 jogadores. E teve uma entrevista de Drubsky acho que foi para Daniel Leal, que falou que, não tenho certeza que foi uma confusãozinha ali, foi algumas entrevistas que ele deu no final do ano, que falou que os reforços seriam no nível de Castan, né? Que há uma leitura de que Castan foi o principal reforço do esporte até aqui, foi um reforço de um peso maior. E eu considero que o Romarinho faz parte do contexto de ser um reforço no nível de Castan, que é um reforço de um jogador que estava na Série A e de um jogador que eu considero que ainda jogaria a Série A. Eu acho que o Romarinho jogaria a Série A. O próprio Atlético Goianiense teve vias de negociação com Fortaleza, né? Surgiu até um valor aí de 4 milhões que o Fortaleza tinha pedido, tá? E jogaria no Juventude, jogaria no Criciúma, jogaria no Vitória. E é um jogador de peso. E se caso se confirme, está faltando basicamente detalhes, talvez só burocracias, formalidades. Eu considero que é um grande reforço para o esporte que dá outra cara
a produção ofensiva do Sport, né? Outra cara é comparada a 2023. Você olha para esse mapa aí, tá? Você olha para esse quadro aí, você já tem Romarinho de um lado, Arthur Kaique do outro, né? Por enquanto, Zé Roberto ali de centroavante, já é muito melhor do que qualquer coisa que o Sport colocasse em campo em relação aos pontas, sobretudo, em 2023. Mas Thiago Minhoca acompanhou mais de perto, né? Acho que basicamente todos os jogos, Minhoca é onde presente ali nas transmissões da Rádio Povo, então Minhoca, a quilometragem de partida do Fortaleza de 2023 de Minhoca tá alta, até porque o Fortaleza também teve uma quilometragem altíssima de partidas. Minhoca, como é que foi o Romarinho de 2023, tá? E como é que você vê essa transição dele de uma Série A para uma Série B e chegando nesse time do Sport aí que está sendo reconstruído? Então, Fred, como você já bem disse, né? Na reta final dessa temporada, o Romarinho praticamente não era relacionado, muito por conta da concorrência, né? Porque houve um momento que o Romarinho poderia ter sido mais utilizado. O que é que geralmente acontecia com o Romarinho nos últimos anos, né? Até no período Vojvoda. Ele começava a temporada, né, sendo até bem utilizado, porque no começo da temporada se roda muito elenco, né, para dar minutagem a todo mundo. E ele até se destacava bem, fazendo gols e tudo mais. E aí, para lembrar, o gol mais importante que ele fez nessa temporada 2023, um golaço contra o Bahia na Fonte Nova, um chute de fora da área. No ano passado também, né, fazendo gols contra o Atlético Mineiro, fazendo 2 belos gols. Então ele sempre foi um jogador que tinha uma característica, muitas vezes, de ser a válvula de escape da equipe. Então, um jogador que prendia a bola, a torcida do Fortaleza, né, que já teve bons momentos e maus momentos com o Romarinho, até nessa última temporada chegou a falar muitas vezes que o Guilherme não era mais para ser utilizado, que o Romarinho que deveria ter mais chances, e o Vojvoda, obviamente, né, por ser o treinador, deu mais possibilidades, deu mais sequência para o Guilherme, e aí conseguiu convencer boa parte da torcida que ele era a peça ideal. Então, quando tinha esse momento de oscilação do Fortaleza, o Romarinho sempre era aquele jogador que parte da torcida gostaria de ver em campo, porque ele era um jogador mais insinuante, mais agressivo, que é o único problema dele, que eu acho que, enfim, vai depender muito de como ele chega no esporte, com qual ofício, né, dentro de campo. Ele tem esse problema, às vezes, de finalização. Ele não é um jogador do finalização tão boa, que também é costumeiro em jogadores que jogam pelos lados no Brasil. Os jogadores são mais habilidosos, de drible e tudo mais. Então, essa temporada 2023, ele começa tendo muitas oportunidades. Quando tem a venda do Moisés, eu acredito que para o Romarinho, talvez foi a grande esperança dele de tipo, poxa, agora vou ter uma possibilidade, porque o Pedro Rocha se machucou, o Moisés foi negociado, e agora só tem ali na esquerda o Guilherme, então agora é a minha chance. Só que o Fortaleza contratou o garoto, né, o argentino Machuca, para jogar também por ali. E aí, das vezes que foi utilizado, ele praticamente, né, não era relacionado pouquíssimas vezes no segundo semestre. E aí teve aquela primeira expectativa, né, de que o esporte tentou levar ele na metade do ano, o que não aconteceu. Mas eu vejo um jogador interessante para uma Série B, vejo que é um jogador que, apesar do tempo, né, muito tempo sem ter uma sequência, me parece um jogador muito determinado, e eu acho que talvez, na ideia dele como carreira, né, era ainda continuar numa Série A, era ainda tentar fazer, quem sabe, uma venda. O Romarinho já teve pelo menos 2, 3 momentos, Fred, de uma negociação futura. Teve na época da pandemia, que acabou não acontecendo, porque o Japão estava com restrição, seria até uma ótima venda para o Fortaleza na época. E aí, devido a isso, devido a essa perda de espaço, acredito que seja uma ótima oportunidade para ele, no caso, né, vestir a camisa de um clube que tem realmente a sua relevância na Série B, como é o caso do Sport, e acredito que ele chega com status mesmo de praticamente ser um titular. Claro que vai ter uma Não, disputa olha ali, só, mas ele nesse mapinha ele tá fora porque não tá confirmado. Confirmando, Pablo Diego cai pro amarelo ali e Romarinho mas já vira basicamente já titular pode cravar, automaticamente. Fred. Hoje de manhã, Sim, sim, é. no programa da TV Diário, né, que é vinculado exatamente ao Diário do Nordeste, o próprio presidente do Fortaleza atual, né, que é o Alex Santiago, já confirmou. Não contamos mais com o Romarinho para a próxima temporada. Ou seja, você vai juntando tudo, praticamente o que deve estar Sim, faltando total, ali, total. detalhes, É. assinatura, aquela coisa burocrática. Deve ser Só que confirmado hoje ainda, viu, Minhoca? Eu imagino que o Sport deve ser. confirme ele hoje Deve ainda. ser. Exato. Então é isso. Então acho que o Romarinho acho que é uma boa aquisição do esporte, principalmente para uma Série B onde o esporte sofreu muito, com jogadores de lado.
Mas é aquela coisa, né? Já antecipando aqui. Pode gerar uma raivinha, porque às vezes perde uns golzinhos que não é para perder. Mas... Não, é total. Mas aí a turma tá acostumada aqui, né? As pecinhas que passaram por aqui nas últimas temporadas. Aqui vai ser aquela questão, né? Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, eu acho que Romarinho, mesmo já numa curva aí decrescente da carreira, ainda pode ser muito útil ao Sport. É um jogador de boa entrega, de bom volume, assim como Arthur Kaique. E o Sport vai se ajustando. Né? Bem, o que Michel Xavier escreve: tinha Edinho e Peglo. Tá? E, de fato, e olha que Edinho ainda foi o que se salvou em alguns tinha uma momentos. bola parada, né? Que aí tinha esse e em alguns momentos consegue minimamente entrar na área, sabe? Tem um mínimo aí. Romarinho, nesse aspecto, com a bola no pé, né? Com a bola rolando, não com a bola parada, obviamente, ele acrescenta mais do que Edinho e bem mais do que Peglo, né? E aí ele reencontra Felipe também, né? Os dois já trabalharam juntos, foram muito importantes no período Ceni. Ceni se bancou os dois em momentos até em baixa, tanto de Felipe como também de Romarinho, e vai depender do novo treinador do Sport, né? Como é que ele enxerga, como ele vai utilizar, vai depender da questão de um novo esquema que o Sport possa adotar. Exatamente, era até o que eu ia falar, viu, Minhoca? A gente está armando aqui esse esporte no esquema clássico do futebol brasileiro atual, mas há uma possibilidade desse esporte ser um time com 3 zagueiros, tá? Isso. Há uma possibilidade considerável do esporte ser um time com 3 zagueiros, o que mudaria um pouco esse desenho aí, né? Que aí pode ser um 3-5-2, pode ser um 3-4-3, né? Enfim, exatamente. E a gente está partindo do básico porque não vamos, claro. né, não vamos nos antecipar ao Mariano Sosso, mas aí eu acho que independentemente do formato do time, você está adquirindo um jogador que é um jogador que quebra linhas, é um jogador de tentar superar uma defesa que está com a linha mais posicionada, né? É um jogador que joga para contra-ataque. Então, você tem um perfil de atleta para determinada característica, algo que o Sport não tinha assim, um jogador tão destacado dessa maneira. Então chega o Romarinho para ser essa peça, né? Esse jogador da arrancada, do drible, do contra-ataque, da jogada individual. Então o Sport eu acho que ganha bem um jogador que tem uma bagagem. Se eu não me engano, ele ainda é, ou deixou de ser, mas era o jogador com mais jogos na Série A da história do Fortaleza, de tão utilizado que ele foi nesse período sem Vojvoda, com exceção desse ano agora. Isso, tá? As notícias que surgiram, né? A gente trouxe a informação, né? Eu tuitei, Cláudio apurou, a gente confirmou as negociações avançadas. Como eu falei, veio matéria do Diário do Nordeste, né? E outras pessoas foram trazendo maiores detalhamentos, né? Dessa chegada de Romarinho, e aí se falou também em tempo de contrato, né? Que poderia, com alguns gatilhos, chegar até a 3 anos. Eu não vou mergulhar nisso aqui, porque a gente estaria mergulhando em algo muito sem base ainda. A gente comenta ao passo que as informações mais concretas forem chegando. Tá? Romarinho é uma informação concreta, sua negociação e sua chegada, sua iminente chegada é algo muito concreto. A gente está trazendo aqui, já tem até o nome dele quase entrando no campinho ali. Mas tempo de contrato a gente não tem como ainda, né, Minhoca? Só um detalhe também, que foi uma outra pergunta feita durante esse programa da manhã, que foi perguntaram para o Alex Santiago se envolvia nessa negociação algum nome de um outro jogador. Né? E aí, no caso, até a jornalista perguntou, envolve o nome de Fábio Matheus e tudo mais. E ele falou, não, o Romarinho está sendo negociado sem envolver nenhuma troca de atleta. Então, no caso, a negociação é exatamente para adquirir o atleta. Não se sabe, enfim, qual é o modelo que vai ser adotado, mas não envolve nenhum atleta. Então, muita gente estava especulando que Fábio Matheus pudesse estar envolvido nessa transação. Aí deixa eu fazer uma pergunta, Minhoca. Essa pergunta dela surgiu... dos rumores que... E aí ela só perguntou saber se tinha algum fundamento. Esse tipo mas tu já tinha escutado alguma coisa em Fortaleza sobre... Eu não tinha ouvido. Mas como eu estou um pouco meio out, né, dos noticiários, mas pela pergunta dela é como se houvesse um zum de que tivesse essa possibilidade de haver uma negociação do Romarinho vindo e aí ter uma compensação, trazer Fábio Matheus por algum motivo, mas ele próprio esclareceu, não há nenhum tipo de
negociação envolvendo troca de atletas. O Romarinho está sendo negociado especificamente com o clube, sem envolver nenhuma troca de atleta. É a retomada da negociação de julho, tá? O que aconteceu foi a retomada da negociação de julho, que avançou muito em julho. Porém, travou, como eu já disse aqui, por conta do interesse direto de Romarinho de permanecer, de disputar o título da Sul-Americana. Acho que ainda ia ter semifinal ali, pelo menos, mas de disputar a reta final da Sul-Americana, tá? E Fábio não seria, imagino eu, né? Aí você desmancharia todos os elogios aqui se tivesse qualquer troca de envolvimento de Fábio nessa negociação, já que Fábio, ele hoje é o ativo número 1 do esporte, tá? É o jogador com contrato longo, com boa capacidade, e espero que, ao contrário do que Anderson fez, que Mariano possa dar a Fábio o lastro que os titulares têm. O que é o lastro dos titulares? É poder continuar jogando se fizer uma partida ruim, é fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos em sequência, algo que praticamente a gente não viu o Fábio fazer, a não ser quando não tinha opções, que foi aquele momento, até o momento do 6-0 no Bahia, que os volantes estavam machucados e Fábio e Pedro acabaram jogando, tá? Então, dessa forma, a gente avança até onde dá para avançar nesse tema Romarinho, né, que deve, talvez hoje, amanhã, mas certamente será confirmado o jogador do esporte aí a qualquer momento, e é de fato uma contratação de peso do esporte. Fala, Minhoca. Eu recebi uma confirmação também do jornalista que é lá do futebolês, Renato Manso, que também já garantiu que a negociação já está fechada com o esporte. Pediu até um abraço aí, que também está acompanhando aqui a live, então um abraço para o Renato Manso também, que confirmou essa informação agora também do Romarinho no esporte. É isso, tá? Então, como a gente falou, de todas as frentes, da imprensa do Ceará, da imprensa de Pernambuco, tudo, né, levando ao martelo batido e a assinatura do contrato de Romarinho com o esporte. Ótima contratação do esporte, como já analisamos aqui, um cara que vai ser muito útil, que traz volume, que traz poder de definição, que quebra linhas, e que para a Série B hoje é de fato uma contratação de peso e que vai recolocando o esporte, tá? E que vai recolocando o esporte em algo que eu temia muito com o desfecho negativo de 2023, que era uma baixa técnica, né? uma baixa moral. A baixa moral talvez aconteça, a baixa técnica parece que está sendo contornada. Porque com esse time que o Sport está formando, o Sport ele tem uma possibilidade de seguir ali no bloco dos favoritos. Talvez com mais times do que em 2023, onde os blocos dos favoritos no papel, dos super favoritos, eram Sport, Ceará e Atlético. E só o Atlético subiu por linhas completamente tortas, né? Fez uma campanha péssima e depois, numa campanha de recuperação, conseguiu subir. O Sport foi o oposto, né? Fez uma campanha com margem, com sobra, e na reta final foi defiando a ponto de terminar na 7ª posição. Só uma opinião rapidinha sobre essa questão. Eu acho que o Sport está se reforçando bem no setor ofensivo. Mas eu acho que é muito importante saber um pouco diferenciar de como o Sport começou essa temporada 2023 desse time que está sendo formado. Porque o time que começa em 2023, que termina com ataque, né, com mais de 100 gols marcados, se concentrou muito naquele começo. Esse é um time que, basicamente, os jogadores que têm boa qualidade vão precisar do entrosamento. Então, assim, imaginar Juba, Jorginho, Wagner Love, naquele começo, como foi no começo do ano, eu não acho que vai ser do mesmo patamar, certo? Também acho. Mas eu acho que tem potencial para crescimento, que tem a questão do entrosamento, a questão do uma nova maneira de jogar, com um novo treinador. Então, acho que são detalhes para também... Eu acho que são boas aquisições, mas eu acho que pode se levar um tempo até esse time realmente encontrar as peças ideais. Romarinho vai estar estabelecido como titular, Paulo Diego, Arthur Kaique. Então, acho que são situações ainda que requer sabe, aquela coisa de uma não comparação logo de imediato. Logo de imediato. É um dos pontos que me preocupa, eu tenho repetido isso, que jogar para o time de 2024 a pressão do início de temporada do time de 2023, quando o Sport chegou a ser um dos melhores times ali,
futebol brasileiro no começo do ano. O Mas Sport estava tendo desempenho de time de segunda página de Série A no começo do ano. Era um time superior a Goiás, superior a Curitiba, tá? Superior a várias equipes, superior ao Bahia. Tá? Era um time que era superior em desempenho a várias equipes da Série A, superior ao Santos. Mas o resto da história a gente já sabe, né? Mas eu considero que o que poderia ser feito nesse momento por esse comitê gestor, por essa nova direção, está sendo feito, que é remontar a equipe, manteve uma base que dá para trabalhar, tirou as peças necessárias para serem tiradas, até por comportamento, postura, irregularidade, né? Como o próprio Love, como o Jorginho, os caras que acabam sendo muito caros e muito danosos, né? Pelas curvas que fizeram ao longo da temporada, e deixou os jogadores que na reta final apareceram como uma esperança. Talvez quebre a cara, tá? Felipe, Alan Ruiz, talvez o Sport quebre a cara com eles. Porque eles começaram a mostrar virtudes na hora que o Sport se tornou um deserto técnico. Né? Na hora que o time estava jogando nada. Então, qualquer bolinha que Alan Ruiz, que Felipe tenham jogado, deixou a porta aberta para dar mais espaço para eles em 2024. E a mesma coisa de Fabrício Daniel, que é um atacante que o Sport não desistiu ainda, né? Mas que tem uma dificuldade de liberação do Curitiba. Esse trio, Felipe, Alan Ruiz e Fabrício Daniel, longe de serem certezas. Longe. Eu gosto muito de Felipe, mas mais pelo que jogou no Fortaleza do que pelo que jogou no Sport. Então, assim, não são certezas, mas eu acho ok permanecer. É melhor do que procurar no mercado. Eu acho que é uma boa aposta Alan Ruiz, é uma boa aposta Felipe, é uma boa aposta se Fabrício Daniel vier acertar. Né? Então, esse é o desenho que eu vejo nessa transição aí do esporte. E, Cláudio, surgiu um outro nome, e aí surgiu em Santa Catarina, né? Essa notícia veio, né, de fontes nossas, de conversas com jornalistas de Santa Catarina. Rodrigo tá também no NE45, uma suposta negociação com Bruno Nazário. Né? Essa daí eu não tive informações, essa daí foi Clauber com a equipe, com Pedro, né, com a equipe do NE45. Tá aí, ó, Bruno Nazário. Já vi boas partidas dele, já vi partidas completamente nulas dele, né? Um jogador que eu tenho uma certa. Esse aí eu tenho bem mais pé atrás, tá? Mas já vi jogar, já vi ser muito útil na Série B. O que é que tem aí, Clauber, de concreto? O que é que essa matéria traz sobre esse suposto interesse do esporte em Bruno Nazário? Foi informação de Pedro Maranhão, né, que ele apurou com um jornalista lá de Santa Catarina, Eduardo Florão. O Náutico o Sport, perdão, fez contatos com o Bruno Nazário para contratar para a próxima temporada. Tem uma concorrência aí com o Guarani, se não me engano, ele jogou lá, no Guarani, né? E jogou lá, passou lá no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, enfim. E aí o Sport, a informação que a gente tem até agora não é que já tem uma negociação avançada, mas teve um contato aí com os empresários do jogador. Essa temporada ele teve até bons números, né? 45 jogos, 10 gols e 12 assistências, num time que foi muito mal na temporada, como foi a Chapecoense. Mas como tu falou, né, Fred, a carreira dele sempre foi de oscilações, né? Tanto faz ser destaque em alguns momentos como sumir. Mas aí é uma opção para disputar a posição com o Alan Ruiz, né? Talvez seria um banco ali para Alan Ruiz. E a informação que a gente tem de momento até agora é de que teve esse contato aí com os do Nazário, mas a gente não conseguiu ainda avançar para saber se é uma negociação já bem encaminhada ou ainda não. É isso, tá? Como eu falei, Bruno Nazário eu considero aí mediano. Não tá para mim na mesma escala de Romarinho, não tá na mesma escala de Castanho. É um jogador que para mim tá na mesma escala de Pablo Diego. É um jogador de Série B, um jogador capaz, né, de ter uma definição, né, um jogador capaz de entregar
em alguns jogos. Acho que poderia ser um reserva, um cara que entra para dar um gás ali no segundo tempo. Não me incomodaria, não, tá? Essa contratação. Eu acho que você não pode ter 6 jogadores de Série A num time de Série B. Você não vai conseguir essa realidade. Mas acho que o cara pode ser útil. Pode ser útil, sim.